Olá, querido irmão, querida irmã, que bom ter você aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. E o vídeo que nós iremos gravar hoje, ainda é na continuação do série da Sermão da Montanha, é muito legal porque traz algumas coisas da nossa infância. Porque certamente você já passou por uma situação essa quando você era pequeno, ou quando você era pequena, que alguém te fez você jurar. Você falava, olha, fulano, vai fazer isso, isso, isso. A pessoa falava, sério, sério, jura? Você jura? Falando, eu juro. Aí você tinha que explicar o porquê que você jura. Eu juro por Deus. Ou então esse aqui era muito famoso, dizendo assim, ó, eu juro pela minha mãe mortinha, né? Certo? Você já deve ter visto isso. Alguém dizendo, para você comprovar que é verdade, você tinha que colocar no juramento alguém que você tinha como muito especial, alguma coisa muito especial. Não, eu juro pela minha mãe mortinha, ou eu juro pelo meu sapato novinho, ou eu juro pela minha própria vida. Eu tenho um meme, gente, que rola aí pelo Facebook e tal, de um policial que chega até dois jovens pequenos que estão empinando pipa e todos sabem que não pode linha com cerol. E o guarda pergunta, ó, essa linha tem cerol? Aí ele fala assim, não, moço, moço, não tem. Aí tem uma hora que ele fala, eu juro pela minha morte. O juramento, o vídeo de hoje é sobre juramento. Jesus está continuando a série dizendo, ouviste o que foi dito? E a perícope, o trecho que nós iremos estudar hoje é sobre juramento. E ele diz, ele resolve dizendo, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. E eu quero convidar você a pensar sobre isso no vídeo de hoje. Então, vamos ficar aqui, eu juro. Não, gente, não juro não. Mas vai ser bom, o conteúdo de hoje vai ser bom. Bora pro vídeo. Queridos, graça e paz, eu me chamo Breno. Se é a sua primeira vez aqui, eu me chamo Breno. Nem sempre eu sou palhaço desse jeito, tá? Mas é que o assunto, eu tava conversando aqui com a minha esposa e relembrou muitas coisas. As pessoas dizem, ó, não pode jurar, porque quem jura mente, né? Quando você tá fazendo muito juramento é porque você tá querendo sustentar uma mentira. E como isso é relacionado no texto que nós vamos estudar aqui agora. Então, se é sua primeira vez aqui no canal, eu me chamo Breno, como eu estava dizendo. Nesse canal eu tenho o projeto de a gente falar sobre a Bíblia, né? Produzir teologia de uma forma simples para que todos consigam entender, falando sobre Deus. Se você tem esse interesse de aprender, eu sempre deixo o convite. Se inscreva, ativa o sininho, porque você não vai perder nenhum vídeo que for publicado aqui. Lembre-se sempre, você está agora assistindo um vídeo que faz parte de uma série. Então, eu sugiro que depois que acabar esse vídeo, assista a série. Se você clicar no meu nome, Breno, aqui, e clicar em playlist, você vai ver a playlist do Sermão da Montanha e tá todos os vídeos lá. Nesse desenvolver da pregação de Cristo no Sermão da Montanha, nós vamos perceber que desde o ponto do verso 17 até o verso 20, o que vem posterior é a tratativa de Jesus mostrar como seus discípulos podem exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Os escribas e fariseus viviam de uma forma muito legalista, viviam pela a letra da lei, rigorosamente obedecer aquilo que eles achavam e tinha como uma interpretação da lei que eles mesmos elaboraram. Cristo está vindo desmontando essa noção farisaica, Jesus está vindo desmontando esse mundinho fariseu de que quanto mais rigoroso você for, mais pertencente a Deus você será, ou nas palavras de hoje, mais cristão você será. E cuidado, tá cheio de igreja querendo te vender uma salvação por obediência de regras, de leis, ou principalmente por sacrifícios a se fazer. É bom que você assista essa série desde o começo para você entender o que Cristo está fazendo. E essa contraposição que ele está fazendo sempre começa com essa expressão, ouviste o que foi dito? E aqui ele vai dizer algo interessante. Do verso 33 ao verso 37 ele vai dizer, também ouviste o que foi dito aos antigos? Não jurarás falso. É interessante porque esse jurarás falso hoje a gente conhece mais como perjúrio, né? Perjúrio. Quando você jura e você mente, quando você promete, eu assisti eu e minha esposa nas nossas férias, né? Sem ser essa última agora, das férias da faculdade do outro semestre. Quando entramos de férias, nós começamos a assistir um seriado
de advogados, né? Suítes, o nome é suítes. E o grande problema, o grande perigo para eles era diante do tribunal, eles jurarem e jurarem falar a verdade e mentissem. Isso é o nome de perjúrio. Você mentir, mesmo sabendo da responsabilidade de falar somente a verdade, né? De depor ali com a verdade. É o perjúrio. E ele está dizendo, ó, vocês ouviram o que foi dito? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Essa é a tradição que ele fala. Vocês ouviram o que eles disse? Isso porque, apesar de ter alguns textos que nós vamos perceber aqui, os fariseus estão fazendo uma interpretação da lei diferente do que realmente os textos que eles se baseiam queria nos ensinar. Você vai ver em vídeos anteriores, uma das coisas que nos ajuda a entender esse sermão da montanha e como Cristo aplica a lei, é que Cristo não está só chamando a atenção para a letra da lei, uma obrigatoriedade na rigorosidade do que está escrito, mas tentar entender qual é o espírito da lei, qual é o ensino por detrás disso. É o que Cristo está fazendo. E aí ele vai sempre dar essa contribuição. Eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito? É a forma de Cristo no diálogo resgatar o ensinamento dos escribas fariseus, e eu, porém, vos digo, é a forma dele corrigir, dando a correta interpretação do reino de Deus. Não é que Cristo estava dando outra interpretação, além da dos fariseus. Cristo estava dando a interpretação correta. E aí ele vai dizer, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, por não poder tornar um cabelo branco ou preto. O que Cristo está dizendo é o seguinte, ó, a ideia que corria por detrás era que o juramento, dependendo pelo que você jurava, não era tão obrigatoriedade de se cumprir assim. Você não precisava sofrer tanto para cumprir ou ter na sua cabeça uma obrigatoriedade do cumprimento. Não é a questão aqui que o juramento é proibido. E por que Jesus diz, olha, eu digo para vocês, não jura? Porque se você olhar, por exemplo, textos como esse aqui que nós vamos ler agora, acompanhe aí na tela. Êxodo 27, é daqui que os fariseus estão tirando essa noção para que eles cheguem até esse ponto, né? De, jurar pelo templo é bom, mas é fraquinho. Agora, jurar pela oferta que faz em cima do altar, aí é forte. Jurar pelo santo do santo, aí tem que cumprir. Se jurar pelo nome de Deus, não, aí tem que fazer. Então, não usa o nome de Deus, que aí você pode ou não ter a obrigatoriedade de cumprir esse juramento. Mas observe de onde eles estão extraindo isso. Êxodo 20, verso 7 diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Está falando de alguém que se apropria do nome do Senhor, e é óbvio que as pessoas fazem isso para ganhar autoridade, né? É como alguém que não acredita muito na sua palavra, e o juramento sempre aparece nessa situação em que a verdade está sendo questionada, e então você tem que fazer um juramento para comprovar a verdade. Então as pessoas estão usando isso. Ele vai dizer, não faça isso com o nome de Deus. Não use o nome de Deus para comprovar uma coisa que você está querendo, então não use ele em vão. Deuteronômio 6,13 vai dizer assim, o Senhor teu Deus temerá e a ele servirá e pelo seu nome jurarás. Veja como o juramento é algo que no Antigo Testamento é validado e também no Novo Testamento nós vamos ver apóstolos, por exemplo, como Paulo vai dizer, olha, eu conjuro que digo a verdade, eu não minto, né? Então uma validação do que ele está falando. Isso é para que você entenda que não é uma proibição exatamente do juramento. Porque senão, por exemplo, se de repente você é um advogado, né, está estudando para ser um advogado, e o juiz perguntar, você jura, vai dizer a verdade? Ou se você vai num tribunal, ele diz, jura dizer a verdade? Você vai dizer, não posso porque Deus falou para não jurar. Não é isso, tá? Eu quero que você entenda qual é a lição que Cristo está corrigindo, e nós vamos chegar lá. Levíticos 19:12 também diz assim, nem jurarás falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. É o que ele está dizendo. Então, o que eu quero que vocês observem é o que Cristo está dizendo o seguinte, o testemunho aqui que está sendo evidenciado é o testemunho da honestidade. Todos esses juramentos que nós acabamos de ler, que validam o juramento como algo que acontecia no Antigo Testamento, sempre tem a preocupação de você, diante de Deus, usar algo ou estar diante de Deus falando mentiras ou usando o nome de Deus para validar mentiras, né? O testemunho falso, o juramento falso.
Observe que o que Cristo vai fazer aqui é nos dar no Novo Testamento, a partir da sua vinda aqui, aos seus discípulos, que estamos o tempo inteiro diante de Deus. Então, como vivemos o tempo inteiro diante de Deus, você não precisa fazer juramentos por Deus, porque você já está diante de Deus. Logo, é uma afirmação e um testemunho de como o cristão deve viver o tempo inteiro falando a verdade em honestidade, não sendo necessário, apesar de em alguns momentos o juramento ser algo necessário para comprovação de alguma coisa ou não, por exemplo, como nós acabamos de dizer em questões judiciais, perante a lei e tal. O que Cristo está dizendo é, aquele que excede, o meu discípulo, que excede a justiça dos fariseus, sabe que o tempo inteiro o seu testemunho deve ser verdadeiro, o seu testemunho deve ser honesto. E aí vem uma frase muito interessante, no verso 37. Ele vai dizer, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar é procedência do maligno. E está aqui um dos maiores desafios que as pessoas hoje têm para enfrentar, que nós temos para enfrentar isso, porque somos pecaminosos e o tempo inteiro estamos lutando contra isso. E eu vou explicar, vou exemplificar o que está acontecendo aqui. A lição importante que você deve entender não é que agora o juramento está abolido, porque, como eu disse, outros apóstolos vão usar essa expressão, né, não usando, eu juro em nome de Deus, não isso, mas usando esse juramento como validação de algo, mas a lição que se extrai aqui é que o valor da honestidade, o valor de falar a verdade, o amor de assumir compromisso com a verdade, não só um compromisso racional de saber que aquilo é verdade, mas é uma verdade que assume compromisso no seu intelecto, porque você sabe que a verdade também assume no seu coração. E eu vou usar aqui a expressão coração para falar sobre a sede do discernimento, da razão da vontade, que a gente entende hoje, que é a alma, mas para que a gente fique mais fácil para entender. O que eu estou querendo dizer? O sim, sim é se é sim, e se você concorda que é sim, o seu comportamento também deve ser sim. Se você sabe que é sim, você precisa corresponder com esse sim. Então é um sim, sim. Deve ser um sim que conquista o seu intelecto, um sim que você sabe que não é inquestionável, é a verdade, e isso deve também atingir seu coração e mudar as suas ações. Se é não, é não. Se é sim, é sim. A honestidade nas ações. Eu vou dar um exemplo para que vocês entendam como o tempo inteiro nós estamos quebrando essa ordem. Por mais que pareça muito claro o que eu estou dizendo. Um exemplo, e isso acontece muito comigo, gente, é um exemplo e um desabafo. Nós somos contagiados aqui em casa por viver uma vida fitness. Vamos viver uma vida fitness, vamos se alimentar, vamos só comer saudável agora. Aí nós vamos na feira e a gente compra vários legumes, várias coisas saudáveis, fruta. Acabou de fazer a feira, a gente diz assim, vamos comer um pastel e tomar uma Coca-Cola? Nós acabamos de fazer um voto de ser uma vida fitness e esse que é o grande problema. Ou pior do que isso, não sou contra o pastel, eu até gosto, né? Vocês podem ver pelo meu corpo que eu gosto. Mas chega em casa... No primeiro dia a gente faz salada e tudo mais, mas passa o dia as frutas estraga, porque o nosso dia a dia não foi modificado para cumprir esse sim que nós desejamos, porque quando você tem uma ideia, quando você cria um projeto e você faz a sua mente, é muito comum ver os coaches dizendo isso. Pense da forma como você quer ficar, se imagine, elabore na tua mente como que vai ser o Breno de amanhã. E aí quando você começa a pensar, o seu cérebro já começa a te dar informações e você já começa a sentir hormônios e realmente você começa já a se imaginar, já começa a pensar como será a sua vida fit. E isso já é o suficiente para algumas pessoas já achar que já está mudando, né? Só de pensar que amanhã você já vai começar na academia, isso já começa a liberar hormônios, né? A sua mente já começa a se envolver com isso, só que aí chega no outro dia, você não vai. Chega no outro dia, na hora de ir, você não treina como tem para treinar e você não preparou, você não está comprometido nas suas ações com aquilo que você convenceu sua mente. Então é uma verdade que é real, eu não desabono, não estou dizendo que é mentira, de que eu não quero ir para a faculdade, que eu não quero ir para a academia, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que eu até quero ir para a academia, mas as minhas ações não estão falando a mesma coisa que esse meu desejo. É exatamente o que Cristo está dizendo. Sim, sim, não, não, é uma correspondência daquilo que realmente de fato deve ser. A honestidade deve ser praticada pelos cristãos não por causa de um voto, de um juramento que você faz, mas por causa de você viver o tempo inteiro diante de Deus, como um compromisso
compromisso da nossa fé que nós temos em Cristo, nossa mente deve ser conquistada pelo sim, se for sim, e as nossas ações também. A mesma coisa, se é não. Se é não, por mais que eu queira muito, eu devo viver de acordo com esse não. Entende o que eu estou querendo dizer? É isso que Cristo está dizendo, e você vai ver que isso vai ser um reflexo nas suas ações, porque vários textos vai relacionar a nossa vida com Deus, nossa comunhão com Deus, não só pelo fato de um conhecimento ter chegado até nós, dizendo, olha, Jesus é o Senhor da sua vida e você deve viver para agradá-lo. Ok, só o fato de saber disso já me faz um servo de Deus? A experiência da fé é o caminho para a conversão? Sim, mas as obras são a confirmação de que de fato eu nasci de novo. Então esse compromisso que eu tenho com Deus deve ser evidenciado pelas minhas ações. As pessoas verão que eu nasci de novo por causa das minhas ações. Olha o que diz João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja o que diz ainda para confirmar, Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando a vocês mesmos. Observe que é um comprometimento tanto em raciocínio, intelecto, você crê, apesar da fé ser algo espiritual, ela também alcança o seu intelecto, então você crê, isso passa a fazer sentido para você. Só que se isso muda a sua mente, não muda o seu comportamento, não vai valer de nada. Se você diz, olha, a partir de amanhã eu vou ser fitness, né, e você acredita de fato nisso, que realmente você quer viver uma vida fitness, mas não muda os seus hábitos alimentares, por exemplo, não vai. Nós estamos fazendo, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas estamos prestes a fazer uma live, por exemplo, sobre pornografia. E a pornografia pode ser muito bem colocada nisso aqui. Você está dizendo que a pornografia faz mal para você, e essa é um sim, ó. Sim, a pornografia faz mal para mim e me destrói. Mas se esse sim não cooperar com as suas ações, você sabe que a internet é uma tentação para você, que esse ambiente é uma tentação para você, que acessar tais coisas é uma tentação para você, de que o seu computador desbloqueado, sem aquele bloqueador de sites, sabe, pornográficos, tem vários aplicativos hoje, você sabe que está lá livre, isso é uma tentação para você, na sua cabeça você diz, sim, a pornografia me faz mal, mas com as suas ações você diz, não. Eu gosto, então eu vou continuar me envolvendo com isso. Preste muita atenção. Sim, sim, não, não. Esse deve ser o comportamento do crente. Passou disso, é procedência maligna. Se diz sim aqui e não aqui, procedência maligna. Se diz não aqui, você sabe que é não. Um cristão não faz isso. Um cristão não fala dessa forma. Um cristão não age desse jeito. Mas aqui você está dizendo sim e está agindo com qualquer outro motivo, procedência maligna. Então, o que Cristo está dizendo é, vocês não podem jurar. Cristo está dizendo vocês devem o tempo inteiro falar a verdade. Vocês não devem agir verdadeiramente só por causa de um juramento, porque o tempo inteiro vocês estão diante de Deus. E estar diante de Deus é o nosso compromisso, deve ser com honestidade, com a verdade. Mais 2 textos para finalizar esse vídeo. 1 João 5,3. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E por último, 2 João 1,6. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como já tem ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Eu espero assim ter conseguido dar uma luz sobre esse assunto. Comente a sua opinião aqui se algo ficou em aberto ainda. Que o nome do Senhor seja glorificado com esse vídeo. Deus abençoe. Até o próximo. Não esquece de curtir esse vídeo para me ajudar no engajamento. Muito obrigado, gente.